Hoje é o 50º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é revelado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Eu vou ler nessa versão revista e atualizada. Olha só, porque está uma tradução bem bacana. Eu vou ler aqui no original. Hoheterais geniais ukignorite tois huioistou anthropon Rosnin apecalifete tois hagióis apóstolos autu kai profetais em pneumati, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Obrigado, ocupe o assento. Através do chamado e da capacitação do Espírito Santo, os apóstolos e os profetas se tornaram uma fonte de conhecimento e revelação jorrando para outros. Aqui nesse contexto, fala acerca do propósito de Deus de unir judeus e gentios em um só corpo, formando assim a igreja. Esse é o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. O texto começa dizendo: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Vamos trabalhar isso aqui primeiro. Outras gerações. A palavra, no caso gerações, o que é uma geração? É a totalidade das pessoas que vivem numa mesma época, tá? Isso é geração. Então, é a totalidade de pessoas que viveram em uma mesma época. Agora, essa palavra aqui, outras, que é outro entre dois. Esta é a causa da história ser dividida em dois tempos, a saber, antes e depois de Cristo. Jesus Cristo, ele é o ponto culminante da história, ou seja, o ápice da história está na revelação do Filho de Deus, estar em Jesus Cristo. A história alcançou o seu ápice quando Cristo se revelou. Por causa disto, perceba, por causa de Cristo, João Batista era considerado maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. E pelo mesmo Cristo, depois da obra da cruz, os crentes são considerados maiores ainda mais. Então perceba aqui, Cristo é o ponto central de toda a história, no céu, na terra, enfim. Cristo é o ponto culminante de toda a história. Por isso que eu digo, a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então você perceba que em Mateus capítulo 11, versículo de número 11, o próprio Jesus disse de João Batista, olha só: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, até aquele dia, né, até aquele tempo que Jesus estava ali na terra, não apareceu alguém maior do que João Batista. Aí você vai ver nesse contexto de Mateus 11, versículo 13, ele está se referindo a todos os profetas da antiga aliança. O João Batista, ele está no meio termo, ele é o último profeta do Antigo Testamento e está ali, enfim, como se fosse entrando ali como já o primeiro, ou seja, está ligado ali ao Novo Testamento. Então, mas só que perceba só, Jesus está dizendo que não houve maior profeta do que João Batista. Presta atenção, Jesus está dizendo que João Batista foi maior do que Moisés. Jesus está dizendo que João Batista foi maior do que Abraão. Olha só o que Jesus está dizendo, e essas palavras são do Senhor. Não existiu, nascido de mulher, não existiu da antiga aliança maior pessoa do que João Batista. Aí Jesus ainda, ele diz, mas aquele que é menor, agora no reino dos céus, ou seja, no reino de Deus, é maior do que João Batista. O que Jesus está querendo dizer com isso? Presta atenção. Por que Jesus está dizendo que João Batista foi o maior de todos os profetas da antiga aliança? Por quê? Porque todos os profetas falaram acerca de Jesus
sem saber quem ele era. Todos eles falaram, profetizaram que haveria de vir o Messias, que haveria de vir o Salvador, mas eles não sabiam quem de fato era esta pessoa, que era o próprio Deus. Eles não tinham essa noção. Eles profetizavam pela influência, pela inspiração do Espírito Santo, como Isaías profetizou, nascerá, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eles profetizavam sobre Jesus, mas eles viram Jesus? Não, nenhum deles viram. Agora João Batista, ele profetizou sobre Jesus e viu Jesus, porque ele falou: após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista profetizou, tá certo? Só que João Batista, ele viu Jesus, porque o Senhor se revelou para ele. Um dia ele foi batizar e ali o próprio Deus falou para ele: ó, quem você vê o Espírito Santo vir, esse é o próprio Messias, esse é o próprio Filho de Deus. E no dia do batismo de Jesus, o João Batista viu e ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então por que João Batista, presta atenção, por que João Batista é o maior de todos os profetas? Porque ele viu Jesus. Então perceba, Moisés falava face a face com Deus, mas não viu Jesus. Abraão foi amigo de Deus e Deus falava-lhe coisas íntimas, mas Abraão não viu Jesus. Agora João Batista falou de Jesus, profetizou sobre Jesus e viu se cumprir, e viu Jesus se manifestar. Por isso que eu estou dizendo, o ministério de João Batista foi exaltado. Por quê? Por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quer ter um ministério bem sucedido? Fale de Jesus, honre Jesus, glorifique a Jesus Cristo. Aleluia, eu amo Jesus. Aleluia, conforme eu digo algo que eu ouvi há um tempo atrás, o nome Jesus, ele é doçura para o paladar e melodia para os ouvidos. Quantos adoram esse nome? Quantos adoram o Criador, o Senhor, o Supremo, Soberano? Glória a Jesus. Então João Batista, ele é maior somente por causa de Cristo. Ele é maior, porque ele foi o precursor, ele que preparou o caminho, entende? Para que as pessoas recebessem o Messias, o Filho de Deus, recebessem a Jesus. Agora Jesus, em contrapartida, ele vai dizer que agora o menor no reino dos céus, ou seja, o menor da nova aliança, se tornou maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não viu Cristo morrer e nem ressuscitar, e não viu a igreja se tornando um só corpo, e não viu a descida do Espírito Santo no Pentecoste, que ali estava demonstrando que estava sendo unido a igreja em um só corpo. João Batista não viu isso. E agora entende porque que o menor no reino é maior do que ele? Aleluia! Porque foi profetizado que alguém carregaria os nossos fardos. Aleluia, isso se cumpriu. João Batista não viu isso se cumprir, mas aquele povo daquela época viu isso se materializar, isso acontecer. Viram a descida do Espírito Santo. É por isso que alguém no reino de Deus deste tempo é maior do que aqueles do passado. Meu Deus! Então por que é maior? Por causa de Cristo. A revelação de Jesus nos coloca em outro patamar. Meu Deus, isso não é, como diz o pregador, isso é com a mente que entende não, gente. Aqui ser maior significa que nós temos mais privilégios em compreender, em entender as coisas de uma forma mais clara, mais precisa. Aleluia. Que coisa tremenda. Agora veja só como que verdadeiramente funciona, antes e depois de Cristo. Olha só, o que nós éramos antes
E agora que nós somos depois de Jesus. Eu estou falando, você tem que guardar isso aí. Jesus é o ponto culminante da história. Ele é o ponto central da história. Ele marcou a história. Até porque Ele é o Senhor da história. Aleluia, vamos lá. Eu vou ler 1 Pedro, é nessa colocação mesmo. 1 Pedro 10, capítulo 2, versículo 10 e depois o 9. É proposital que eu vou ler invertido os versículos. Olha o que Pedro fala. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Só até aí. Então, presta atenção nessa palavra. Então, nós não éramos, olha lá, não éramos. Mas agora, após a revelação do Filho de Deus, após Jesus Cristo ter morrido na cruz, ter ressuscitado, e nós cremos nessa verdade irrefutável. Versículo 9, olha só o que Pedro diz. Mas agora, porque vocês creem em Jesus, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa o versículo que agora eu vou trabalhar ele. Primeira coisa que nós vemos aqui, antes de Cristo nós não éramos. Agora, depois de Cristo, nós somos. Vamos lá, não pegaram essa, hein? Então vamos lá. Cristo mudou o nosso estado. Eu não era. Antes de Cristo eu não era. Não era o quê? Não era nada. Era um perdido. E agora, depois de Cristo, eu sou o quê, pastora? Eu sou uma nova criatura. Então presta atenção, logo em Cristo eu passo a ser é existir. Então sem Cristo não há existência. Meu Deus, eu fui lá para a eternidade e voltei aqui agora. Eu vou repetir isso aqui de novo. Então, sem Cristo, do ponto de vista espiritual, uma pessoa, ela não existe. Porque a vida só passa a existir através de Jesus. Só quem é uma nova criatura. Eu vou lhe dar 30 segundos só para você dar glória a Deus, porque você é um ser, aleluia. Deus mudou o nosso estado. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem vida, mas agora somos uma nova criação. Tem uma unção aqui hoje, hein, irmãos? Tá forte. Vamos lá, então nós somos, aí ele vai descrevendo, tudo isso por causa da nossa fé em Cristo. Agora nós somos uma geração, vamos lá, primeiro, geração eleita. Geração eleita que significa escolhido, né? Um povo escolhido. Veja só, geração eleita, nós somos a geração eleita. Em outros tempos, não foi conhecido, mas agora, olha lá. Então nós somos a geração escolhida. Escolhida para quê? Para que Cristo se revelasse. Nós pertencemos desde os tempos ali apostólicos até hoje, nós pertencemos a essa geração. Então nós somos a geração eleita. Presta atenção. Jesus havia chamado os discípulos de geração incrédula e perversa, porque eles não tiveram recursos espirituais para expelir um demônio, ou seja, para vencer espiritualmente. Está em Mateus capítulo 17, o versículo 17 ao 21. Apareceu um pai que tinha um filho lunático, possessão demoníaca, e os discípulos foram expulsar e não teve resultado. E aí Jesus pega no versículo 17 e diz assim, vocês são uma geração incrédula e perversa, ou seja, são destituídas das riquezas, dos recursos espirituais. Só que agora, em Cristo, nós somos escolhidos para quê? Para dar fruto. João 15,16, não foi vocês que me escolheram, fui eu que fui até vocês. Foi a minha graça que se manifestou. Foi eu que apontei o dedo e disse, esse é meu, essa aqui é minha, esse aqui é meu, essa aqui é minha. Foi ele que foi até lá. Que maravilha, hein? E agora presta atenção, por nós sermos escolhidos
de Cristo, olha o que ele falou. Antigamente a gente não tinha recurso espiritual. Só que esse é um dos sinais dos que creem em Jesus. Qual que é? Em meu nome expulsarão os demônios. Então, ou seja, nós temos recursos espirituais para expelir o mal, para vencer o adversário, para vencer principados e potestade, porque não somos uma geração incrédula e perversa, nós somos a geração eleita. Irmão, tem uma graça diferente hoje aqui dentro, hein, irmão? Aleluia. Olha só, somos geração eleita. Aí, segundo, nós somos o sacerdócio real. Aqui sacerdócio real significa reino e sacerdócio. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, quando fala que Jesus, ele nos amou e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez para Deus reino, um reino, essa é a melhor tradução, um reino e sacerdotes para Deus. Então preste atenção, Cristo nos fez um reino, tá certo? E sacerdotes, um reino de sacerdotes. Então perceba, no Antigo Testamento, um rei, um era o rei e o outro era o sumo sacerdote. Unir esses dois ofícios em uma pessoa era soberba. Isso você pode ver em 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Eu dou o texto para quem anota, tá? Então escute, antigamente, na antiga aliança, um homem só era o rei da nação de Israel, e um só era o sumo sacerdote. O rei, a maior autoridade do estado, nação. O sacerdote, a maior autoridade religiosa da nação. Então, um era o rei e outro era o sumo sacerdote. Não podia um homem só fazer as duas funções de rei e sumo sacerdote. Não podia. Teve um homem que tentou fazer isso, o rei Uzias. E Deus, ele era rei, e agora ele foi tentar oferecer incenso, que somente o sacerdote poderia fazer. E a Bíblia diz que ele pegou uma lepra na testa e ele foi expulso do templo, do santuário, porque ali falava da arrogância do seu coração, da soberba do seu coração. Por quê? Porque somente Cristo ostenta essa posição de rei e sumo sacerdote. Perceba, Cristo é tanto rei, Apocalipse 19, 16, que diz que ele é rei, não é simplesmente rei, ele é rei dos reis, ele é rei de todos os reis, entende? E ele é senhor dos senhores, e ainda mais, em Hebreus 7, 17, vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Então o sacerdócio de Cristo é perpétuo, ele é tanto rei eterno, como sumo sacerdote eterno. Ele tem esses dois ofícios, tá certo? E ele sendo rei e sumo sacerdote, ele nos constituiu sacerdotes do seu reino. Então Cristo, esse ser sacerdócio real, significa que nós pertencemos a um reino, porque nós não temos um rei, então nós somos súditos desse reino. E por que ele é rei? Porque nós estamos sob o governo dele. É por isso que não é mais a nossa vontade, é a vontade do nosso rei. E isso é estar sobre o governo de Deus, entende? Isso é o reino de Deus, é o domínio de Deus sobre nós, é o governo de Deus sobre nós. Já não é mais as nossas vontades, é as vontades dele. Nós vivemos para o nosso rei. Amém, eu digo. Então, e por que esses, olha lá, o real é porque vem de rei, agora o sacerdócio. Então, o sacerdócio, para que servia, no caso, o sacerdócio? O sacerdócio era para que se oferecesse sacrifícios a Deus, apresentasse o povo a Deus, ministrasse no culto. Então, hoje, presta atenção, hoje é diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, só uma tribo era sacerdotal. Qual que era aquela tribo? Levi, a tribo de Levi, os levitas. É por isso, deixa eu consertar isso aqui, é dia de estudo, então vamos consertar. Não me chame cantor de levita. Levita para mim é aquele que faz aquele negócio lá com as pernas. Tá levitando.
As pessoas colocam até no cartaz. Não estou ensinando corretamente, tá? Não existe. Levita é quem é da tribo de Levi. Então só pode ser chamado levita quem é da tribo de Levi. Tá certo? Então somente quem é. Nem todo levita era sacerdote. Mas todo sacerdote era levita. Pegou aí? E agora preste atenção. Dentre os da tribo de Levi se escolheu um só sumo sacerdote. Agora, isso é na antiga aliança, no antigo pacto. Agora presta atenção, os únicos que podiam entrar no templo, quem que era? Os levitas, sacerdotes, tá certo? Só os da tribo de Levi, só os sacerdotes podiam entrar no templo. Só eles podiam oferecer incenso, só eles podiam oferecer sacrifícios animais. Só eles podiam entrar lá dentro, só. E o povo ficava do lado de fora. Agora entende que o nosso sacerdócio, ele não é da tribo de Levi. O nosso sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele falou: eu sou rei e sou sacerdote. Eu sou rei, então vocês estão debaixo do meu governo, debaixo do meu reino. E tenho mais uma coisa: vocês também são sacerdote. Vocês podem entrar no culto, vocês podem ministrar no culto, vocês podem oferecer sacrifícios espirituais. Então hoje nós podemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais, que é o fruto dos nossos lábios que confessam a Deus. Hebreus 13:15, isso que eu falei. Ou seja, aquele que dá um testemunho de arrependimento, confessa que Jesus é o Senhor, ele está oferecendo sacrifício de louvor. Outro sacrifício de louvor a Deus, outro sacrifício espiritual é a evangelização, a salvação das almas. É uma oferta ao Senhor, é um sacrifício. Hoje o sacrifício que nós oferecemos como sacerdotes é sacrifícios espirituais. Quando você ajuda um necessitado, isso é boas obras, isso é sacrifício do sacerdote. Cuidar dos órfãos e das viúvas, dos necessitados, tá vendo? Então toda a igreja hoje, a igreja é um reino de sacerdotes. Então antigamente o sacerdócio só estava com uma tribo, e hoje? Todo o povo de Deus é sacerdote, tá certo? Nós somos também ainda, olha, esse texto é muito rico, não tem como passar batido dele, não é só fazer uma leitura. Nação santa, nós somos ainda uma nação santa, tudo isso em Cristo Jesus. Veja só o que Jesus fez conosco. Antigamente nós éramos uma nação de treva, agora somos uma nação santa. Presta atenção, esta é a marca predominante do povo de Deus, é a santidade. Eu vou repetir isso aqui, hein? Esta é a marca predominante do povo de Deus, santidade. Está escrito em Hebreus 12:14, vai dizer: segui a paz e a santificação, ou melhor traduzido, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Olha o que Pedro diz: olha, vocês que são chamados pelo Senhor, sede santos como Ele é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Opa! Sede santo em toda a maneira de viver. O que seria ser santo em toda a maneira de viver? Ser santo na linguagem. A nossa linguagem tem que ser santa. Por isso que na linguagem, no vocabulário do cristão, não pode ter palavrão, porque ele tem uma linguagem santa. Alguém diga amém aí, por favor? O comportamento dele também, entende? Essas coisas, porque cada um tem um temperamento. Um é fleumático, um é colérico, o outro é sanguíneo. O sanguíneo, você sabe que é aquela pessoa explosiva. Tem um fleumático. Enfim, qualquer dia nós vamos trabalhar essa questão dos temperamentos. Mas o nosso temperamento, ele tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que ele seja um comportamento santo. Nem de mais, nem de menos, tem que ser equilibrado. O equilíbrio está na santidade, a santidade está no equilíbrio, melhor corrigindo, tá certo? Então, no comportamento, que é mais? Olha só, nos negócios, presta atenção, o crente tem que ser santo nos negócios. Vai negociar com alguém? Seja justo. Mais ou menos assim, você foi negociar, comprou um negócio, pague o que você comprou. Pastor, aconteceu um problema, eu fiquei sem dinheiro para pagar. Dá satisfação.
Por que você desliga o telefone? Desliga o telefone, fica fugindo. Isso não é coisa de gente santa, não. Ser de santo em toda maneira de viver. Está devendo? Não é que nem um ditado, né? É devo, não nego, pago quando puder. Não, não é assim. Devo e vou lá conversar. E você o quê? Você honesto. Ó, pode ser um problema, eu estou sem um dinheiro. Você espera um pouco, ou quer tentar de um jeito eu te pagar aos pouquinhos? Tem que ser nos negócios. Aí vai fazer, presta atenção, aí vai negociar com alguém, vai tratar com alguém, fica se escondendo, não quer atender telefone. Isso não é coisa de crente não, irmão. De nação santa não. Aleluia. Deus está trabalhando, hein, gente? Glória a Deus. Na palavra, falou uma palavra, tem que honrar essa palavra. Isso é santidade ao Senhor. E também, em toda maneira de viver, o crente se veste de modo santo. Perceba que aqui eu estou falando, você sabe que cada ministério tem os seus costumes, e os costumes são bons, a gente não abre mão deles. Mas a gente tem que separar, tá certo? O que é doutrina e o que é costumes. Por quê? A boa doutrina vai gerar bons costumes, mas os costumes não formam uma doutrina. Deixa isso aí para lá que vocês não estão interessados nesse assunto. Mas vou falar outro dia, não senti interesse, eu vou passar a vez. Então escute isso aqui, mas aqui que eu estou falando é a questão do quê? De santidade. Uma pessoa, quando ela vai se vestir, ela sabe se ela está agradando o Espírito Santo da forma que ela está se vestindo. Porque existem pessoas que elas já se vestem com a intenção de provocar. E se você está sendo instrumento de tentação para alguém. Isso serve para homem e para mulher. Tá? A questão, porque geralmente sempre vem para o lado das mulheres, né? Mas tem uns homens que se vestem estranho também. Ele gosta de ficar marombado, né? Não. Eu não sou nada contra, tá? Eu não sou nada contra quem gosta. Eu não estou falando disso, tá? Vocês me entenderam, tá? Eu acredito que vocês me entenderam. Eu não sou nada contra. Misericórdia. Quem quiser trabalhar e fazer o tanquinho aí, não sou nada contra disso. Oxe, não há pecado nisso. Onde está o pecado? Na vaidade. Onde você faz, não pelo sentido de bem-estar físico, cuidando do templo do Espírito. A intenção é o quê? Vou me mostrar. Vou provocar. Aí já não é mais santidade. A santidade aí já foi para o ralo. Então a questão é tanto homem quanto mulher. A mulher, vamos lá, quer se produzir para o marido, é uma coisa. Uma mulher pode ser bonita, mas não precisa ser vulgar. Aleluia, alguém fala algum, me ajuda aí, gente. Porque não confunda beleza com vulgaridade. Tem pessoa que é vulgar. Agora tem mulher que se veste com compostura e santidade e é linda! Que nem a minha esposa, a missionária Carol. Aleluia! Eita, 16 anos. Ô glória! Jesus é bom. Vamos lá, então a nação é santa. Quer mais? Povo adquirido, vem para cá, gente. Povo adquirido, não perca a linha não. Povo adquirido, o que é adquirido? É possessão, ou seja, nós temos um dono. 1 Coríntios 6,20, Paulo diz: vocês foram comprados por bom preço, glorificai a Deus com o vosso corpo. Deus é o nosso dono como criador. Você sabia que Deus é dono de tudo? Por quê? Porque Ele que criou. Deus é dono de tudo por criação. Só que o ser humano, presta atenção, o ser humano se perdeu. Por quê? Ele foi vendido para a escravidão. Está escrito isso em Romanos 7,14, vai dizer assim: e fomos vendidos à escravidão do pecado. Então, presta atenção, qual que é o salário do pecado? A morte. Então nós somos vendidos, tá? Nós somos escravizados por causa do pecado. Aí nós se perdemos. Nós tínhamos um dono. Quem que era o nosso dono? Deus, o Criador. Só que aí o pecado foi e nos comprou. Aí nós viramos escravo do pecado. Porque o Paulo falou: bem que eu quero fazer, não faço.
Ele está dizendo, eu sou escravo, agora eu tenho um Senhor. Quem que é meu Senhor? O pecado. Só que aí Jesus olhou e viu que a gente estava à venda. Ah, só quem entende Bíblia que se alega com isso. A gente estava à venda. E detalhe, essa mercadoria que era nós não valia nada. Essa mercadoria não valia mais nada. Por quê? Perdeu a imagem e a semelhança do Criador. Já não valia mais nada. Aí Jesus olhou para aquela coisa feinha, rebentada, toda malumbenta do pecado. Aí Jesus olhou e falou assim, eu quero comprar. Eu quero comprar, aleluia. Então o preço é caro, não importa, eu pago. Qual que é o preço? É o sangue puro, é o sangue inocente. Arrupiou aqui, hein, gente? Chamana calabaracanda arabacaia, labacalabachanda. Cristo nos comprou, por isso que se diz: esta é a minha igreja. A igreja tem dono. Por isso que eu digo, quando irmão Paulo foi lá se levantar contra a igreja, Jesus falou, por que você está me perseguindo? Não, mas ele estava perseguindo a igreja, ou seja, perseguir o corpo está perseguindo a cabeça. Então a igreja tem dono. Saiba você tem dono, viu? Alguém pagou um preço pela sua vida, aleluia. Por isso que Jesus não te entrega aí. Você pensa que esse problema vai te vencer, essa dificuldade vai te vencer? Vai coisa nenhuma, você tem dono. Aleluia, glória a Deus. Pensa que o inimigo faz o que quer da nossa vida? Faz nada. Pensa que esse mundo faz o que quer conosco? Faz nada. Tudo que eles fazem é pela permissão do nosso dono. Aleluia. O dono fala, ó, até aqui eu deixo, vai, que eu vou moldar ele, dar uma limpada nele, até aqui eu permito essa situação. Mas não deixa fazer o que quer não, a gente tem dono. Jesus falou, o fio de cabelo da tua cabeça está contado. Não cairá um fio de cabelo da vossa cabeça sem que o vosso Pai saiba. Agora, olha lá, o povo adquirido, para que anuncieis, presta atenção, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba, ele nos chamou das trevas. O que a trevas fala? A treva fala de uma vida vã, inútil, sem propósito. Está escrito em 1 Pedro 1,18. Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver, ou seja, daquela maneira inútil de viver, daquela maneira sem sentido de viver. Isto é, olha só o que o texto diz. Cristo nos deu sentido à nossa vida. Por quê? Olha lá. Ele nos chamou das trevas para indica o quê? Um propósito. Então veja, ele nos chamou da vida vazia, ele nos chamou da vida inútil, ele nos chamou da nossa vida, ou seja, a gente não sabia para que não sabia para que veio ao mundo. Aí ele falou, ó, já que você não sabe para que você vive, já que você não sabe por que você está aqui na terra, eu te chamo das trevas. Vem, sai das trevas, porque agora eu vou te dar um propósito, ó, para. Então, ou seja, a razão da vida está em Cristo. Ele é a razão da vida. É Ele. Isso é violento, hein? Então, Ele, oh meu Deus, a razão da vida é Ele. Agora o texto vai dizer o quê? Ó? Para a sua maravilhosa luz. A palavra maravilhosa aí significa o que vai além da compreensão humana. Sabe aonde que nós vamos andar no novo céu e na nova terra? Apocalipse 21, 24. Sabe aonde que nós vamos andar? E as nações andarão na sua luz. Então, ou seja, nós vamos andar sob a iluminação de Cristo. Até na eternidade, nós andaremos iluminados por... Ele é a razão de tudo. Jesus é lindo. Eu não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo aqui nessa noite pelo meu Senhor. Aleluia. Vamos lá. Não foi dado a conhecer. Vamos lá. Eu estou a parte A do versículo, né? O qual em outras gerações, falando sobre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Vamos trabalhar isso aqui. Não foi dado a conhecer. A palavra aí não foi dada a conhecer. No caso, conhecer significa ter completo conhecimento. Então escute, desde os dias de Adão,
Deus prometeu resgatar a humanidade. Gênesis 3,15, nascerá um da semente da mulher que esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali já apontava para o Salvador, Cristo, aquele que nos resgataria. E Deus também escolheu Israel, a nação de Israel, na pessoa de, no caso ainda era chamado de Abrão. Lembra quando Deus chamou Abrão, que posteriormente é chamado Abraão? E Deus revelou o plano de salvação para toda a humanidade, era um plano universal, mas começou com quem? Com Israel. Deus falou assim, ó, sai-te da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção. Aí Deus disse, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoará, quem te amaldiçoar. E ele disse, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Esse todas as famílias da terra serão benditas em ti apontava para quem aí? Para Cristo. Ele é o descendente, tá certo? Todas as famílias da terra são abençoadas em quem hoje? Em Cristo. Então ali, presta atenção, quando Deus chama Abraão, e aonde se formou de Abraão, se formou a nação de Israel, tá certo? Mas Deus já falava não só da salvação para o povo de Israel, Deus falava da salvação para todas as nações. Já desde o Antigo Testamento, em Gênesis, Deus já anunciava a salvação para todos os povos, tá certo? Mas só que as gerações passadas não sabiam do mistério de Cristo. Eles não sabiam, Abraão não sabia, Moisés não sabia, Noé não sabia, nenhum desses profetas sabia do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? Repetindo, que o próprio Deus se encarnaria, ou seja, ele ia tomar a forma humana, e através de sua morte na cruz, formaria um só povo. Presta atenção, Abraão, o povo de Israel, a nação de Israel, sabia que Deus tinha um plano para salvar toda a humanidade, mas o que eles não entendiam é que tanto judeus como gentios se fundiriam, se tornaria um só povo na pessoa de Cristo. Isso eles não sabiam. Então isso foi ocultado, era ocultado, e passou a ser manifesto na encarnação de Cristo, quando Cristo se manifestou. É por isso que até hoje os judeus não entendem. Eles não conseguem, eles se acham como o povo de Deus e deixaram de ser o povo de Deus. Porque quem que é o povo de Deus? Quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus está fora da salvação. O único que pode salvar é Jesus. É por isso que eu vou continuar falando de Jesus, é por isso que eu vou continuar pregando Jesus. Aqui é tudo sobre Ele, não sobra nada para ninguém, é tudo sobre Ele aqui, gente. Perceba isso aqui comigo, isso aqui é demais. Olha só o que Paulo fala, eu tenho que ler, Gálatas 3:28. Isso é lindo demais. Gálatas 3:28. As pessoas têm que compreender esta realidade que Paulo tanto pregou, porque ele recebeu essa revelação de Cristo, e tantos outros apóstolos também. Olha só, nisto não há judeu nem grego, ou seja, aquele que não é judeu, gentil, enfim, não importa o nome das outras nações, tudo é gentil. Não há servo, olha lá, nem livre, servo aqui é escravo, então não há nem escravo nem livre. Não há macho e nem fêmea. Leia aí, 3, 2, 1. Porque todos vós... Então, presta atenção, não importa o que aqui... o asiático, os japoneses lá, os coreanos, que tem um zoinho rasgado, tá certo? E existe o povo africano, que são um povo de cor negra, é negro ou preto, enfim, tem um debate quanto a isso, para mim, indiferente disso, tá certo? Mas escute, então, e tem o povo pardo, o outro lado que é amarelo, tem o outro lado que é branco feito um leite. Então agora perceba aqui o que ele está querendo dizer, o quê? Em Cristo não existe raça. Em Cristo não tem japonês, não tem africano, em Cristo não tem asiático, em Cristo não tem europeu, em Cristo tem uma igreja.
Aqui ele está dizendo, não importa se você nascer no Japão ou se você nascer no Brasil. Em Cristo não invoga nada. Não importa se você, presta atenção, então não há distinção o quê? Racial. Não importa o país que você nasceu, não importa a cor da sua pele, em Cristo não existe isso. Isso é coisa de homem. Para Cristo isso não existe. Vamos lá, não há distinção em Cristo, ainda mais social. Por quê? Aqui eles fazem distinção social? Claro que tem a classe média, baixa, alta. Tem a pessoa que tem nome de família, família tradicional. A pessoa nasceu, eles chamam, né, berço de ouro. Oxi. Então eles fazem distinção que é social, eles separam, ó. O rico vai para lá, o pobrezinho vem para cá. Só que aqui em Cristo não tem pobre, não tem rico, não tem classe alta, não tem classe baixa. Se entrar o presidente da república aqui, ele vai ter que ser servo. Se entrar o governador do estado aqui, ele vai ter que ser servo. Se entrar aqui o senador, o diplomata, ele aqui dentro é um servo. Lavasse candarápia. Pode entrar o consulado aqui. Aqui ele é o quê? Ele não é nada. Aqui é tudo um. Então não há diferença social em Cristo. E que é mais? Ainda, oh meu Deus, isso é lindo demais, viu? E ainda não há distinção espiritual. Não há distinção. Porque os judeus fazem distinção. Nós somos puros, eles são impuros. Não há mais distinção. Então em Cristo, olha lá, todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando ele fala não há macho nem fêmea, sabe por quê? Tem lugares por aí que a mulher é desvalorizada. Por exemplo, tem lá nas Arábias, eu esqueci o nome dos países, mas é lá para o lado das Arábias lá. A mulher lá não vale nada. Me perdoa a expressão aqui. Mas a mulher é objeto de troca. Não valoriza, você vê que a mulher não tem nem opinião. Por quê? Porque para eles são pessoas de segunda classe, para aqueles débil mental. Só que aqui eu quero que você entenda, Cristo não criou raças, Cristo não criou, aleluia, distinção social, Cristo Ele não criou essas coisas, Ele criou um povo, Ele criou uma só igreja, aleluia, é um só pensamento, é uma só mentalidade, em Cristo é assim. Agora você entende que aqui, irmão, quando entrou aqui, acabou a distinção. É por isso que eu digo, aqui não existe grupo A, grupo B, aqui existe uma igreja. Se a gente não entender isso aí, vai ficar ruim, hein? Agora presta atenção nisso aqui. Então, isto é o grande mistério. Agora é conhecido por nós, porque em Cristo não há distinção nenhuma, todos são um nele. Todos os que creem, é claro, tá certo? Então Deus, o plano da salvação, a igreja é plenamente revelada na pessoa de Jesus Cristo. Porque antes era um mistério, pois Jesus se manifestava, como que Jesus se manifestava no Antigo Testamento? Como anjo do Senhor. Perceba, como é que Deus apareceu para Moisés na sarça? Como um anjo do Senhor. Quem que estava ali na sarça? Jesus. Jesus estava ali na sarça falando com Moisés, mas Moisés sabia que era Jesus? Ali ele pensou que era o quê? Um anjo, era apresentado assim, como anjo do Senhor. Observe, Jesus também aparecia no Antigo Testamento como capitão dos exércitos de Deus. Ele desceu lá em Josué capítulo 5, e Josué sacou a espada e falou, é por nós, é contra? Ele falou, põe a espada na bainha, eu sou príncipe. Eu sou capitão do exército de Deus. E tem um negócio, hein? Tira a sandália do pé, porque o lugar aqui é santo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Josué, ele se dobra e adora. Anjo pode receber adoração? Só que aquele lá recebeu. E por que recebeu? Só Deus pode ser adorado. Só Deus pode ser reverenciado, glorificado. Então, na antiga aliança, Cristo vinha como a rocha que foi ferida no deserto e jorrou água. Cristo vinha como o maná que alimentava o povo.
Este era o mistério, ele se manifestava assim. Apareceu para Manoá, aí Manoá perguntou: me fala qual o teu nome. Manoá, esposa, aleluia, Manoá, esposo da mãe de Sansão. Presta atenção. Aí o anjo apareceu para a mulher de Manoá, e apareceu lá para a esposa e falou: você vai abraçar um filho, viu? Aí o servo de Deus, Manoá, começou a orar: eu quero ver esse anjo, eu quero ver esse anjo, quero ver esse homem de Deus que vem entregar essa palavra. Aí de repente ele ora, o anjo apareceu. Aí ele falou: me diz o teu nome quando essa palavra se cumprir. Aí ele falou: por que você pergunta o meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Esse mesmo anjo apareceu para Jacó lá no val de Jaboque. Aí Jaboque foi e guerreou e falou: me diz aí qual que é o teu nome. Aí o anjo falou: ei, não vou te dizer coisa nenhuma, porque o meu nome vai ser revelado para a minha igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu percebo isso aqui. Deus se deu a conhecer, presta atenção. Deus, o plano da salvação, a igreja, tudo é revelado na pessoa de quem? De Cristo. Eu vou repetir de novo, você tem que gravar isso, ó. O próprio Deus, o plano de salvação e a igreja é revelado através de quem? De Cristo. Então, se tirar Cristo, não conhece Deus, não conhece a salvação, e a igreja não se manifesta. Então está todo mundo lascado. Agora coloca Cristo. Está vendo que Cristo é tudo? Eu não vou parar de falar até o último dia da minha vida aqui na terra. Cristo é tudo. Aleluia. É por isso que quando sai daqui no culto, as pessoas não dizem: nossa, que pregador. Fala: que Deus maravilhoso. Que Jesus maravilhoso que usa a vida dos seus servos. Diferente. Aleluia. As pessoas não dão glória para homens, as pessoas glorificam Ele. Agora veja, Deus se deu a conhecer em Cristo. Se tu não der glória com essa revelação, isso aqui é uma bomba que eu vou entregar. João 1,18, vamos lá. Capítulo 1,18, ó, presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Os anjos viram Deus? Não. Eu estou dizendo a sua plenitude. Nenhum anjo viu. Os anjos sabem que eles estão lá. Viu uma luz de glória, um radiar de glória. Os anjos veem isso, mas não veem Deus. Eles não veem. Olha só, agora o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então presta atenção. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é uma bomba espiritual que eu vou entregar para vocês. Escute. A palavra revelou aí, no original significa contar tudo, anunciar de forma completa. Ou seja, o único que é Deus contou tudo a respeito dele. Você não entendeu? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, está falando de Jesus. Então presta atenção, nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Como que Deus vai se revelar? Através dele mesmo. Então uma das pessoas do único Deus veio aqui na terra, tomou a forma humana, porque ninguém conhecia Deus, ninguém tinha visto Deus, ninguém entendia esse mistério sobre Deus. Alguém entendia que Deus é um só Deus e manifesta em 3 pessoas? No Antigo Testamento sabia sobre essa doutrina? Ninguém sabia que Deus era manifesto em 3 pessoas. Cristo era um mistério oculto no seio do Pai. Aleluia. Você sabia que até hoje, para os judeus, eles não consideram o Espírito Santo como Deus? Isso está ocultado deles. Só que a Bíblia diz claramente que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E quando é que nós conhecemos esse mistério glorioso? Como é que nós conhecemos a Deus? Lembra o que Jesus falou para Filipe? Filipe falou: me mostra o Pai que está bom, basta. Aí Jesus falou: eu já não tenho te falado, quem vê a mim está vendo o Pai. Meu Deus! Agora veja como que Cristo revela-se. Eu vou dizer de novo, olha lá, eu vou ler. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Cristo, que está no seio do Pai. Por que no seio? Ele era um mistério que ninguém conhecia.
Aí ele vinha como anjo do Senhor. Aí os anjos lá na eternidade no céu via aquele anjo diferente, mas não sabia, não desconfiava. E eles viam que havia algo diferente nele, mas eles não entendiam aquilo. Meu pai não revelou para eles. Aí de repente, o anjo Gabriel desceu e falou: Maria, tu vai gerar um filho. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Não, mas eu não conheço varão nenhum. Fique em paz. O Espírito Santo. O próprio Cristo agora tomou a forma humana. Pá! Veio parar no ventre de Maria. O verbo se fez o quê? Carne. Presta atenção nisso aqui. Agora o verbo se fez carne. Aí agora perceba uma coisa. Volto a dizer, a palavra revelou significa aqui contar tudo, anunciar de forma completa. Ou seja, o único que é Deus contou tudo a respeito dele mesmo. Então não só temos a compreensão que Deus é um em essência, mas três pessoas distintas. A partir de que momento que nós entendemos que Deus é um em essência, mas que se manifesta em três? A partir de que momento? Do batismo de Jesus. Jesus, ele vai se batizar. Presta atenção, Deus Filho está em forma humana e vai se batizar. Aí ele ora, e quando ele ora, o texto diz: se abriram-se os céus. E agora o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu. E lá da eternidade o Pai bradou: esse é o meu Filho. Ali em Jesus estava sendo revelado Deus. Deus estava explicando Deus. Deus estava se revelando. Deus estava se mostrando. Aleluia. Só quem sente a presença desse Deus extraordinário, glorioso, incomparável, magnificentíssimo, terrebelíssimo, gloriosíssimo, eterno, Pai da eternidade, glorioso, maravilhoso, adore-se Deus. Shande coma nara subria, terasi cantere bacaia. Aleluia. Agora presta atenção, como é que eu conheço Deus? Olhando para Jesus. Jesus é o próprio Deus que desceu na terra. Aí ele falou: quem olha para mim vê o Pai, vê o Espírito Santo, porque toda a plenitude da divindade agia nele, habitava nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, o próprio Deus desceu aqui para se explicar, porque os homens não estavam entendendo ele. Ele falou: deixa eu me explicar para eles. Aí o próprio Deus desceu aqui. E é por isso que eu volto aquele dia eu falei: Deus não tinha um corpo. Lá ele estava em glória, tá certo? E hoje Deus tem um corpo? Deus tem um corpo, filho. Jesus não tem corpo, não? É por isso que quando nós chegarmos lá na eternidade, quem é que nós vamos ver lá? E aí quando nós olharmos para Jesus, nós estaremos vendo o Pai, nós estaremos vendo o Espírito. Meu Deus, isso é muito violento, isso aqui é algo avançado. Essas mentes terrenas de hoje não conseguem entender o que eu estou falando. Eu estou falando de coisas profundíssimas aqui. Então, em Jesus está a revelação de tudo esse mistério. Deus se revelou em Cristo. Revelou o plano da salvação, está em quem? Está em Cristo. A igreja foi edificada em quem? Cristo. Ah, Cristo, 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 Cristo. Aleluia, nesta noite eu vou dar muitas glórias ao Cristo vivo. Levante as duas mãos para o céu e receba o poder. Receba esse poder que está emanando aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Receba esse impacto deste poder. Deus eterno, catachai, recebe esse mistério. Recebe esse mistério.
Amande que pete pra satarapia, eleba para patu rap de plofácia, alabacanta de bocome narasai. Abraão não entendeu, mas a igreja entende. Moisés não entendeu, mas a igreja entende. Aleluia. Se tu não deres glória com isso, Moisés falou: Senhor, me mostra a tua glória, me mostra o teu rosto. Aí Deus falou: eu vou deixar passar toda a minha bondade, mas o meu rosto tu não vai ver. Por que que Moisés não pode ver o rosto de Deus? Porque Cristo não encarnou, porque Cristo não tinha descido na terra. Aleluia. Aleluia. Agora veja, vamos lá para a parte final. Parte B do versículo 5. Aleluia. Então, o mistério de Cristo, qual em outras gerações, nas passadas, não foi dado a conhecer plenamente. Eles tinham só um conhecimento básico, um conhecimento raso. Hoje não, nós temos o pleno conhecimento do mistério de Cristo. Hoje nós temos o pleno conhecimento do nosso Deus. Hoje nós temos o pleno conhecimento da salvação. A gente não tem? Qual que é o pleno conhecimento da salvação? Jesus é o caminho. Eles tinham uma ideia muito vaga, porque eles iam ministrar no tabernáculo, entrava no ato, estava o altar de holocausto. Eles matavam o animal ali, mas não entendiam que aquilo era cruz. Eles iam e se lavavam no lavatório, e não entendia que Cristo é que nos dá água para beber e faz nos nascer de novo. Eles vinham por sombra, era uma coisa vaga. Só que agora, hoje nós temos a revelação plena a respeito disso. Agora vamos lá. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Agora veja só isso aqui. Vamos trabalhar essa parte final do versículo. Primeira coisa que eu quero trabalhar. Essa palavra agora significa neste tempo, tempo presente. E aí revelado, no caso aí, foi revelado, significa tornar manifesto, trazer luz ao que está, o que antes era desconhecido. Então repetindo, foi revelado, significa tornar manifesto, trazer luz o que antes era desconhecido. Então veja só, Cristo foi revelado, tá certo? Cristo foi revelado. Ele se revelou e ele veio na terra, e privilegiado mais ainda foram os apóstolos. Porque os apóstolos, o que os apóstolos viram? Eles viram Cristo. Eles andaram com Cristo. Eles ouviram a pregação do próprio Cristo. Eles viram Jesus morrer e também viram ressuscitar. Eles viram Jesus subir ao céu. Que privilégio. Aquilo que todo o Antigo Testamento esperava, eles viveram. Todos os profetas esperavam aquilo. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês veem e ouvem coisas que todos os outros queriam ouvir. Vocês são muito privilegiados. E eles, pangão, nem entendiam o que Jesus estava falando. Verdade, porque ainda o Espírito Santo não tinha sido dado. Só o Espírito Santo nos dá capacidade de entender. Se o Espírito Santo não capacitar, a gente não entende nada de Cristo. Veja só. Agora perceba isso aqui comigo. Isso aqui é muito tremendo. Eu vou ler esse texto para te ajudar. 1 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Olha só, que coisa tremenda. João falando de Jesus, ó. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Preste atenção, eles apalparam. João colocou a cabeça no peito do Senhor. Então João está dizendo aqui, ó, eu vi, eu contemplei e ainda eu toquei nele.
Versículo 2, já vou voltar aí, ó. Porque a vida foi manifestada ou revelada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, Cristo estava no seio do Pai, o mistério oculto, e agora foi manifestado. Versículo 3, olha lá, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, porque nós estamos na comunhão do Espírito Santo. Agora perceba isso aqui, você leu comigo aí, 4 palavras importantes, que eu quero que você perceba, e você que está anotando, é importante. Ele fala 4 palavras aqui, vimos, contemplamos, tocamos e ouvimos. Então vamos lá, vimos, contemplamos, tocamos e ouvimos. Essas 4 palavras importantes. Perceba, a palavra no caso tocar aí significa apalpar, sentir. Agora, uma coisa que é importante nós vemos aqui, o que que é? Existem pessoas que viram, como Pilatos. Pilatos viu Jesus? Viu. Herodes viu Jesus? Viu. Só que a Bíblia diz que eles viram, tá certo? Eles viram, mas não contemplaram. Existem pessoas que tocaram em Jesus. Por exemplo, a multidão, Marcos 5,31. Pedro falou, a multidão te aperta, te toca, e dizes quem te tocou? Então, a multidão tocou nele, mas não contemplou. Ainda existem outras pessoas que ouviram Jesus. Está escrito isso em Mateus 13,14. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Então tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que viram ele, mas não contemplaram. Tem pessoas que tocaram nele, mas mesmo assim não contemplaram. Existem pessoas que ouviram a pregação dele, mas mesmo assim ainda não contemplaram ele. Pastor, e o que é no caso, a palavra contemplar, pastor? E aqui é que está a questão. A palavra que contemplar significa você dar atenção, você observar, ou seja, não é simplesmente você ver, é um considerar, é você entender quem de fato é. É isso que significa contemplar. Então tem muita gente que viu o próprio Deus na terra. Detalhe, tem gente que tocou em Deus na terra. Tem gente que ouviu o próprio Deus falando na terra. Não por intermédio, Deus não está falando aqui? Tá, o Espírito Santo está me usando. E eu não tenho dúvida disso. Você está ouvindo, ainda que você não crê, mas você está ouvindo a voz de Deus aqui agora. Por isso que Samuel confundiu com a voz de Eli. Agora veja só. Ainda assim, oh meu Deus, essas pessoas não contemplaram ele. Não contemplaram, não reconheceram como quem de fato ele é, como Deus, como Senhor. Agora, existem pessoas como os apóstolos, e eu vou dar um exemplo aqui, e a mulher do fluxo de sangue. Por quê? A mulher do fluxo de sangue ouviu, ela falou, ouvindo falar de Jesus. A mulher do fluxo de sangue ouviu, depois ela viu ele, no meio da multidão, e ela falou, aí ela falou o quê? Eu vou lá. E ela fez o quê? Ela contemplou. Essa palavra contemplou aqui também significa ficar maravilhado. Então quando ela contempla Jesus, ela fica maravilhada com o Senhor. Porque o Salvador nos deixa assim, maravilhado. E agora presta atenção, ela ouve, ela vê, ela contempla, e ainda o que mais ela faz? Ela toca. E ela tocou. Tocar, eu já disse, é apalpar. Então, ela viveu tudo isso que João está falando. Vimos, contemplamos, apalpamos, ouvimos. Eu falei em colocação diferente, mas ela ouviu falar de Jesus, ela viu Jesus, ela contemplou em Jesus, contemplou Jesus e ela tocou. Agora perceba isso aqui. Quando essa mulher tocou em Jesus, coloca aí para mim rápido, Marcos 5,29. Estamos chegando para o final. Quando ela toca em Jesus, isso aqui é violento demais. Marcos 5,29.
Presta atenção. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Leia forte comigo. Então presta atenção. Quando ela toca, ela sente. Então presta atenção. A pessoa que vê Jesus, a pessoa que ouve Jesus, que vê Jesus, que contempla Jesus e toca em Jesus, é impossível não sentir. Sentir o quê? Presta atenção. A palavra mal aí tá mal traduzida mesmo. A palavra mal, para esse contexto. Sabe o que é essa palavra? Vou até falar o nome dela. É mastix. Essa palavra, não é matrix não, viu, irmão? É maxtis. Escuta isso aqui. Eu não sei se tiraram daqui essa palavra. Essa palavra significa, sabe o quê? Chicote. Algumas traduções está até flagelo. Não sei se você tem aí, mas dá uma olhada. Ela foi curada do seu flagelo. Porque flagelo é um chicote. Presta atenção. Quando ela ouviu Jesus, ela viu Jesus, ela contemplou o Senhor Jesus, e ela toca, palpou nele, a Bíblia diz que ela sentiu. E Jesus falou: de mim saiu virtude. Ela sentiu que aquele flagelo, olha lá, ela sentiu que ela está curada daquele flagelo. E a palavra aí, flagelo, no caso esse mal aí, significa chicote, calamidade. Sabe essa palavra aqui, o que era usada? Era usada para falar do flagelo romano para os criminosos. Jesus não foi flagelado com azorrague? Era isso que é isso aí, que é o mastix. Então, aqui presta atenção, esta mulher, ela estava sendo o quê? Ela estava sendo chicoteada por aquela enfermidade. Só que eu quero te dizer o que é isso. O que eu quero dizer com isso? Qual é a revelação aqui? Presta atenção. Oh, meu Deus. Quem toca na palavra da vida, que é Cristo, sente que foi perdoado. O Espírito Santo testifica essa verdade. E que será livre dos açoites eternos. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, lá está escrito que aquele que, enfim, que não permanecer, é uma parábola, mas aquele que não permanecer, não estiver em Cristo, vai ser açoitado na eternidade com muitos açoites. Então, quem toca na palavra da vida, vai ser livre do chicote eterno. É impossível alguém tocar na palavra e não sentir que algo na sua vida mudou. Quem ouve, quem vê, quem contempla, quem toca, sente. Ele sente o quê? Sente que foi liberto do pecado, sente que foi liberto das amarras do inimigo. Ele sente. Vamos lá. Deus é fiel. Então, agora foi revelado aos seus santos. Vamos lá, a palavra santos aí significa puro, limpo, consagrado. É separado do uso comum para o uso sacro, ou seja, o uso exclusivo de Deus. Então perceba, quando Cristo se revela a nós, nos tornamos vaso escolhido. Isso está escrito em Atos 9,15. Deus usou Ananias e falou: vai lá na casa de Judas e procura por Saulo. Diz para ele que ele é meu vaso escolhido. Primeiro Cristo se revelou: eu sou teu Salvador. Agora Jesus apontou e falou: você é um instrumento meu. Ser vaso escolhido, ser um santo, é ser alguém separado, dedicado para o uso de Deus. Então nós somos santos por isso, somos separados. Tá certo? Agora escute, vaso consagrado, ou seja, um vaso escolhido, um vaso consagrado, não serve à mesa do inimigo. Isso está escrito aonde, pastor? Eu não vou ler, tá? Só vou citar. Daniel, capítulo 5. Um homem chamado Beltesazar, ele deu um banquete, ele deu uma festa, uma orgia, para 1000 dos seus cabeças, dos seus líderes da Babilônia, do império. E ainda chamou as mulheres concubinas.
E aí sabe o que ele mandou fazer? Traga todos os vasos da casa de Deus. Lembra que Nabucodonosor derrubou o templo e pegou todos os vasos de lá? Os utensílios consagrados, irmão. Os utensílios santos. Aí sabe o que ele fez? Começou a pegar aqueles copos de ouro, de prata. Eram vasos escolhidos. E começou a colocar cachaça nele. E começou a beber, se prostituir e dar louvores para os deuses pagãos. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que apareceu só a mão. Uma mão começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Agora escute isso aqui e não esquece nunca mais. Eita. Vaso consagrado não serve à mesa do inimigo. O inimigo queria pegar os vasos escolhidos para servir a mesa dele. Pegou aí? Eu vou falar de novo, alguém não entendeu. O inimigo pegou os vasos consagrados para quê? Para querer servir a mesa dele. Mas vaso consagrado não serve à mesa do inimigo. Por quê? Porque ele é separado para Deus. Aí quando o inimigo quis pegar aquele vaso, aí Deus falou: opa, esse vaso é meu. Aí o Deus foi e já logo escreveu na parede. Isso é tão verdade que apareceu o vaso escolhido lá. Porque aí o rei, o texto vai dizer no versículo 6, que ele batia, assim, está na Bíblia, batia relaxou os seus lombos, e ele ficou assim, perdeu as forças nas pernas, e um joelho bateu no outro, pá. Tremeu. Imagina uma parte de uma mão. Aquela mesma mão que escreveu nas tábuas do mandamento. Aquele mesmo dedo que um dia escreveria na terra. Diante da mulher pecadora. Aleluia. Dá até uma mensagem aí, né? Escrita nas pedras, escrita na parede, escrita na terra. Aí eu deixo a sua imaginação aí também, tá? Aí, percebe esse mistério. Aí o rei Beltesazar falou: me traga todos os sábios da Babilônia. Eu quero saber o que está escrito nessa parede aí. E chamaram todos os sábios entendidos e ninguém conseguia ler. Por quê? Porque aquela linguagem não era da terra. Você conhece isso, a linguagem era do céu. Aí chegou o quê? Aí a mulher deu um testemunho e falou assim: aí na Babilônia tem um vaso consagrado. O nome dele é Daniel. Aí Daniel chegou, o vaso consagrado não serve para pôr bebida do inimigo. Não entenderam? Vaso consagrado não serve para se embriagar com as coisas dessa vida. Vaso consagrado, ele traz a mensagem de Deus. Vaso consagrado, ele anda com a mensagem de Deus. Aí quando Daniel olhou naquela parede, o vaso consagrado pegou e falou: essa linguagem eu entendo, é do meu país. E tem uma coisa, seu inimigo, olha o que está escrito aí: pesado foste na balança, achado foste em falta, o teu reino foi passado de ti. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o inimigo caiu. Por quê? O vaso escolhido de Deus leva a mensagem que derruba o inimigo. Vou falar de novo: o vaso escolhido, ele leva a mensagem do evangelho que derruba o inimigo. Aleluia. Deus está me usando com autoridade aqui para dizer: Deus vai tirar os vasos da mão do inimigo. O adversário pegou aqui a paz que estão buscando pelos filhos que estão desviados, há pessoas que estão buscando por ele. Ei, Deus está dizendo: a mão vai escrever de novo na parede. Deus vai resgatar o seu vaso. Labácia, cantarabi, comanai. Deus vai resgatar o seu vaso, hein? O inimigo colocando coisa suja nos vasos de Deus. Deus vai resgatar. Deus vai resgatar o vaso. Precisa encerrar. Vamos lá. Meu Deus. Irmão, a mensagem de Daniel do vaso consagrado derrubou um império.
Quer ver o império das trevas cair nessa cidade? Que os vasos de Deus entreguem a mensagem. Quando a mensagem do evangelho for pregada, o inimigo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. A mentira vai caindo, a prostituição vai caindo, a frieza espiritual, a calabaça. Uma pena que não vai dar tempo de nós louvarmos o louvor, que já deu meu tempo. E eu vou encerrar aqui agora. Olha só que coisa linda. Eu queria muito, mas deixa para outro dia. Olha só que coisa maravilhosa. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Perceba isso aqui. Então, eu entendo uma coisa. Escute, a Bíblia está dizendo que foi revelado, o mistério de Cristo foi revelado através de quem? Do Espírito. Se não fosse o Espírito trazer a revelação, os discípulos entenderiam que Cristo era Cristo? Não. É por isso que Jesus falou, os discípulos ficaram preocupados, mas o Senhor vai morrer, vai subir para a glória, e nós como fica? Ele falou, o Espírito desce. Porque se eu não subir, o Espírito não pode descer. Mas se ele vir, a vossa alegria se completará. Porque o Espírito não falará de si, ele falará de mim. Entendeu? O próprio Espírito Santo glorifica a Cristo. É lindo, hein? Vamos lá, encerrando aqui agora. Olha só que coisa tremenda. 2 Pedro 1:21. É Bíblia, mas isso aqui é Bíblia. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, olha lá, movidos pelo Espírito Santo. Outra tradução diz inspirados. Mas essa está mais linda, movidos. Olha lá, inspirados. Enfim, dá a mesma conotação, mas eu prefiro movido aqui hoje. A palavra aí, no caso, movidos ou inspirados, significa ser movido interiormente, ser guiado. Então escute, as escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, não é de origem e nem de vontade humana. Os escritores humanos foram movidos, conduzidos, inspirados pelo único autor. A Bíblia tem cerca de 40 escritores, mas quantos autores? Um só. Quem que é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. 40 homens, cerca de 40 pessoas em diversas regiões, em diversos tempos, escreveram, mas todos eles foram movidos, todos eles foram guiados, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, portanto, as escrituras é a palavra de Deus, isenta de qualquer erro. A palavra de Deus não contém um mínimo de erro, ela é perfeita, não cai em contradição, não falha. Por isso passará os céus e a terra, mas a palavra jamais passará. Ela é viva e eficaz e digna de toda aceitação. E agora eu digo, qual que é o mover do Espírito Santo?